Nós estamos aqui tão somente por causa dele. Como as Escrituras nos ensinam, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós estamos aqui para louvá-lo e para exaltá-lo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3, verso 1. Colossenses 3, 1. Que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Procurem as coisas que são do alto. E o resumo de tudo aquilo que nós gostaríamos de trazer nessa noite, o extrato da nossa mensagem é que nós venhamos a buscar as coisas do alto. Que 2021 nós possamos olhar para cima e dizer: coisas do alto, estou indo buscá-las. Valores do alto, estou indo atrás de vocês. Qualidades do alto, eu vou encontrá-las. Nós devemos quebrar as armadilhas dos valores de baixo. A minha oração é que não sejamos cativos a esses valores que são menores. Que nesse ano que se nos avizinha, que nós possamos galgar uma nova qualidade de vida cristã. E que nós venhamos a cuidar de nós mesmos, porque nós somos os nossos maiores ajudadores. Buscando o que Deus valoriza, nós não seremos encontrados desvalorizados. Buscando o que Deus valoriza, nós não seremos encontrados desvalorizados. Mas para isso, você, meu irmão, minha irmã que está aqui essa noite, você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa ser o grande auxiliador. Você precisa ser o grande médico de você mesmo. Não é outra coisa que nos ensina o apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta ao seu discípulo Timóteo. No capítulo 4, verso 16, parte A, o apóstolo Paulo vai dizer: tem cuidado de ti mesmo. Esse é o conselho de Paulo a seu discípulo. Paulo certamente sabia que a pessoa mais indicada para cuidar de Timóteo era o próprio Timóteo. E por isso ele admoesta, por isso ele aconselha, por isso ele orienta que Timóteo tivesse cuidado dele mesmo. Irmão amigo, você é a pessoa mais importante para o seu crescimento. Conselhos, estudos, orientações são importantes para o crescimento, mas o fundamental é o cuidado
de quem está sendo cuidado. O fundamental é o seu desejo de crescer. O fundamental é o seu desejo de alcançar e buscar as coisas que são do alto. Se não houver esse anseio, se não houver essa vontade, esse querer intenso, certamente nós não receberemos de Deus, não teremos de Deus tudo o que poderíamos ter. Não adianta falar com o médico se o paciente não se dispõe a seguir as suas orientações. Seria risível se nós fôssemos ao médico, ele nos orientasse algumas medicações, orientasse-nos alguns tratamentos e nós não o fizéssemos. Possivelmente a doença não seria curada. E não adianta falar para o médico que você seguirá se você não segue. Por isso, o desafio que eu quero propor nessa noite é que, de fato, você deseje crescer, se desenvolver, ficar mais parecido, mais semelhante à figura de Jesus. Que você tenha esse ardor para um avivamento espiritual, para ser melhor do que você tem sido, para retificar trajetos equivocados e para melhorar os corretos. Que 2021 seja o ano das coisas do alto. Que 2021 seja o ano de crescimento, de desenvolvimento na nossa vida espiritual, a fim de que nós possamos ficar mais afinados, a fim de que nós possamos ficar mais coloridos com as cores do alto, porque estaremos lotados do desejo de buscar tudo aquilo que é de cima e olhar com desgosto para as coisas que são de mau gosto. Mas, bem verdade que seguir orientações tem um custo. Bem verdade que seguir as orientações do médico pode ter algumas dificuldades, alguns efeitos colaterais. Fazer dieta não é fácil, fazer atividade física muitas vezes também não é. Há custos financeiros para ter uma saúde equilibrada, da mesma forma com a nossa vida espiritual. Muitas vezes será necessário você moer a sua carne. Muitas vezes será necessário você dizer não para os seus desejos. Muitas vezes será necessário você negar as suas tendências. Muitas vezes será necessário você dizer não para aquilo que você quer e já se acostumou a fazer. Mas eu quero dizer para você que o custo vale a pena. Eu quero incentivá-lo a correr para os braços do Pai, mesmo que haja brasas no chão, mesmo que faça calo no pé, mesmo que os músculos se estressem e os desejos sejam negados, vale a pena estar completamente no colo de Deus fazendo a sua vontade. Não há crescimento sem a disposição para pagar o preço de crescer. Mas eu quero dizer para você que o local do crescimento é o local adequado para nós estarmos. E apesar das dificuldades para chegar lá, quando nós chegamos, nós nos banqueteamos porque estamos mais parecidos com o ideal de Deus. 2021 é o ano do seu crescimento. É o ano do seu desenvolvimento. É o ano de alcançar
novas alturas no Evangelho. É o ano de se render completamente. É o ano que Deus quer invadir essas áreas que nós temos blindado. É o ano de você chegar e dar a chave do seu coração para Ele e dizer: Deus, a chave da minha vida não mais me pertence, a chave é tua, Pai. Abra qualquer cadeado que eu tenha trancado. Acesse os espaços que eu tenho fechado. Que não haja em mim nenhum caminho mau. E se eu tiver que mudar a direção, que tu me incentives a isso e me dê forças para fazê-lo. E que eu não me volte para as minhas tradições e costumes. E que eu não acredite que porque eu sempre fiz, eu sempre terei que continuar fazendo. Mas eu te dou completamente a minha vida para que tu faças aquilo que desejares. Querido irmão, querido amigo, vale a pena crescer, vale a pena chorar muitas vezes, mas o crescimento é precedido muitas vezes pelo choro. O quarto não será limpo se não invadirmos o ambiente com vassoura, baldes, panos e águas. Limpar a casa não dá trabalho, não é verdade? Dá trabalho. Às vezes, para facilitar o trabalho, alguns contratam diarista, mas para limpar a nossa vida, não tem como contratarmos outra pessoa senão nós mesmos. A tarefa é indelegável, intransferível. Nós somos o único responsável pelo nosso crescimento e pela limpeza da nossa alma, porque o Espírito Santo está aqui e deseja proceder, e deseja limpar, e deseja adequar, e deseja afinar, e deseja lustrar, e deseja invernizar. O que nós precisamos fazer somente é dizer: Pai, eu deixo e me ajude nas minhas negações, me ajude nas minhas blindagens, faça o que tu quiseres, porque tu és verdadeiramente o Senhor, que domina, que opera e que direciona todas as coisas na minha vida. Devemos nos manter como cristãos aprendizes. Devemos nos manter como cristãos aprendizes. Na vida cristã, nunca ninguém é experiente demais, todos somos aprendizes. E não podemos deixar de ser. Quando nós deixamos de ser aprendizes, nós nos doutoramos na vida espiritual, e esse doutorado, ele é nefasto e recebe a vaia do Senhor, porque aqui só tem aluno iniciante, aqui todos somos aprendizes, e por isso precisamos andar com estojo nas mãos, portando borrachas para apagar as linhas tortuosas já escritas. Precisamos portar lápis para escrever novas linhas, novos parágrafos que estejam de acordo com a vontade de Deus. Precisamos portar nesse estojo também uma régua para aferirmos as nossas ações e verificarmos se está de acordo com a métrica das Escrituras. Você precisa querer crescer. Tem cuidado de ti mesmo. Essa orientação que há mais de 2000 anos atrás, Paulo, ele trouxe para o seu discípulo, é uma orientação ainda que Deus traz para a sua vida hoje. Meu irmão, cuide de você mesmo. Seja o grande agricultor da sua alma. Queira crescer, queira mudar, queira amadurecer. Durante muitos anos eu prestei auxílio jurídico a centros de recuperação. E uma regra que há em todos eles
é que ninguém é internado se não quiser. Não adianta o pai querer, não adianta a esposa desejar, não adianta o filho chorar, não adianta o marido implorar. Os centros de recuperação só aceitam pessoas que desejam curar-se das suas adicções. E guardadas as proporções devidas, nós temos as nossas próprias adicções, que às vezes não tem a ver com drogas, às vezes tem a ver com costumes, com tradições, com aquilo que nós aprendemos, e tradição, ela tem a ver com isso, é entrega, aquilo que foi entregue. Às vezes nós fomos entregues, foram entregues valores, foram repassados ideais, que às vezes não se harmonizam com os ideais de Deus e que nós temos e que nós seguimos durante anos. Mas se Deus deseja fazer uma mudança, que nós possamos, de fato, permitir que o faça. Estamos próximo ao ano novo. Que 2021, de fato, seja o ano do crescimento. Que Deus convoque-o para uma revisão, para uma análise da sua própria vida, porque eu vou fazer isso com a minha, diagnosticando áreas que necessitam de curas e outras que precisam de vitaminas. Nós precisamos ter esse aparelho que mede a nossa qualidade espiritual. Quando nós vamos nos matricular numa academia, nós fazemos uma série de exames, aferimos nossa pressão, percentual de gordura, capacidade cardiorrespiratória, exatamente para verificar onde é que nós devemos melhorar. E na vida cristã nós precisamos fazer algo parecido. Se na academia nós fazemos o exame biométrico, nós devemos fazer, como cristãos, constantemente exames pneumétricos, deixando o Espírito passar e indicar as gordurinhas localizadas da alma, as artérias entupidas, a pressão alta. Dizem que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Por isso nós precisamos sempre deixar que o Espírito meça a nossa vida, a fim de que possamos enxergar com os olhos, ouvir com os ouvidos e mudarmos com as nossas mãos por meio da força do Espírito Santo. Precisamos fazer essa análise. E que tal nós criarmos o hábito de fazermos também inventários? Eu estava em casa na semana passada e algo me deixou bastante contente. Eu entrei no quarto, olhei para minha esposa, ela estava fazendo uma série de anotações. Eu perguntei: Luísa, o que é que você está fazendo? Ela: eu estou fazendo o inventário daquilo que eu preciso crescer e melhorar. E todos nós, se estivermos afinados com o Espírito, vamos preencher não somente um caderno, mas diversas bibliotecas acerca daquilo que nós precisamos melhorar, acerca do que precisamos fazer para crescer. Mas não é por termos muitas coisas que nós não vamos começar. Pois já disse o sábio que para comer um elefante inteiro nós precisamos começar com uma colherada. Mas comece. Não importa o tamanho, não importa a quantidade, não importa o mundo que nós precisamos
fazer e transformar. O que é necessário é que a gente comece de um lugar. A cegueira espiritual diz: está tudo bem comigo, mas a visão consegue enxergar diversas áreas que necessitam de crescimento. Durante a guerra, um soldado disse para o seu comandante: general, são muitos os inimigos. O general olhou para o soldado e disse: não estamos aqui para contar, mas para lutar. Não importa a quantidade de áreas que nós precisamos melhorar e crescer. Não temamos os grandes desafios. Nós não fomos chamados para contar. Nós fomos chamados para lutar. Nós não fomos chamados para deixar a marcha da nossa vida no ponto morto. Nós fomos chamados para engrenar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E no mundo espiritual tem a sexta, a sétima, a oitava, a 30ª. Suplico com você, querido irmão, suplico com você, não deixe sua vida no ponto morto, parada, estagnada, fria e vazia. Que Deus nos abençoe.